Mateus 6, de 19 a 21. Hoje nós cantamos o Salmo 2 com a melodia de Genebra, né? A gente está, a melodia genebrina, no mês da Reforma, cantar um salmo com a melodia genebrina é de fato a igreja reformada, né? Graças a Deus, Deus tem a misericórdia de nós, e os salmos são uma bênção de Deus, tanto para a nossa edificação, quanto também para que nós, de maneira fundamentada na palavra, manifestemos o governo de Cristo. O Senhor Jesus é aquele que domina sobre todas as nações e que fere aqueles que se revoltam contra Ele. Há pouco o irmão Edmar orou, falando da nossa preocupação e às vezes confiança em homens, e os homens sempre nos frustram com as suas, especialmente aqueles que nos governam, e quando nós cantamos os salmos, de maneira, a palavra inspirada de Deus se volta contra estes homens maus que pervertem a autoridade que o Senhor Deus lhes concedeu. Por isso é tão precioso cantar os salmos. É uma tristeza que as igrejas reformadas de nossa época não façam isso. Eu sempre digo que a marca do culto protestante reformado, especificamente, a marca musical do culto reformado é o cântico de salmos. É isso que marca as igrejas reformadas, as igrejas de tradição calvinista. Se você chegar em qualquer local onde uma igreja reformada foi estabelecida, aquela igreja fez um saltério. Infelizmente, na nossa tradição protestante de culto aqui no Brasil, a nossa música é completamente metodista, de uma origem não reformada. E é por isso que as pessoas estranham tanto quando vão numa igreja e as pessoas cantam salmos. É porque o culto protestante no Brasil, até nas igrejas reformadas, não foi um culto reformado nunca. Os irmãos duvidam disso. Tem um livro de um historiador conhecido, presbiteriano, Antônio Gouveia de Mendonça, O Celeste Porvir, em que ele mostra as raízes do culto protestante no Brasil. E infelizmente não são raízes, digamos assim, reformadas. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a recuperar. Especialmente nessa época, a igreja presbiteriana tem se notabilizado por fazer conferências no mês da Reforma, e aí no mês de novembro elas começam a fazer tudo contrário. Aí quando é no outro ano, outra conferência reformada. Aí em novembro, tudo contrário. E assim sucessivamente. As igrejas nunca são reformadas verdadeiramente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe e nos fortaleça. Quando nós cantamos os salmos, a igreja é edificada. Irmãos, Mateus 6, a partir do verso 19, diz assim, do verso 19 ao verso 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Pai, o desejo do nosso coração é que o nosso tesouro seja a Tua palavra, Pai. Às vezes, ó Deus, nós não nos apegamos a isso, e às vezes o nosso coração se enamora, se apega às coisas deste mundo. Nós te pedimos graça, e que Tu nos dês, ó Deus, o entendimento, a inclinação e a capacidade de agir de acordo com o que nós acabamos de ler nesse texto, de colocar o nosso coração nos tesouros celestiais. Porque lá, ó Deus, nós temos a certeza, a traça não corrói e os ladrões não escavam nem roubam. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe enquanto nós ouvimos a pregação da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui, esse sermão é o primeiro sermão registrado no Evangelho de Mateus, o primeiro sermão de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, e esse sermão é conhecido como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse sermão vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Eu acho que na última vez em que eu preguei aqui, eu falei sobre um pedaço desse Sermão da Montanha, mas eu falei no capítulo posterior, no capítulo 7. Mas nesse capítulo 6, na verdade o capítulo 6 lida com dois assuntos básicos. O Senhor Jesus Cristo fala de maneira geral, depois especifica, mas de maneira geral são dois os assuntos que nós encontramos aqui nesse texto. Do versículo 1 até o versículo 18, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da vida piedosa, como os crentes devem viver no que diz respeito à sua vida religiosa, à sua vida de devoção e de piedade a Deus. E o que resume a vida religiosa do crente é aquilo que nós, reformados, costumamos dizer, que toda a nossa vida nós vivemos diante da face
do Senhor. A expressão que nós usamos, a expressão latina que é utilizada para descrever essa doutrina é a expressão coram Deo. A vida cristã, toda ela, a vida do servo de Deus, é perante a face do Senhor. E na nossa vida religiosa nós devemos viver dessa maneira, não como se nós dessemos esmola para que os homens vissem as esmolas que nós oferecemos. Nós não devemos orar para que as pessoas vejam as nossas orações, fiquem impactadas com a nossa linguagem e teçam algum louvor para nós. Não deve ser essa a nossa preocupação. Nós não devemos praticar o jejum de tal maneira que os homens vejam que nós estamos tentando enfraquecer a nossa carne. Nenhuma dessas coisas deve ser a nossa preocupação. Nós devemos viver e fazer todas essas práticas piedosas, essas práticas religiosas, como se fizéssemos para Deus, perante a face de Deus e para a glória dele, não para a nossa própria glória, não para que visemos aplausos ou louvores humanos. Esse é o resumo da vida piedosa que o Senhor Jesus Cristo nos oferece em Mateus capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 18. A vida piedosa, a vida religiosa, é isso que nós encontramos nestes versos. E o Senhor Jesus a resume como a vida diante de Deus e para a glória dele. Mas na segunda parte do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo trata da nossa relação, nós, seus discípulos, que têm uma vida religiosa de piedade diante do Senhor, para a glória do Senhor, como nós devemos lidar com este mundo. A partir do versículo 19, que é o texto que nós começamos a ler, o Senhor Jesus Cristo começa a falar da nossa relação, enquanto servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus Cristo, com este mundo. Por mais que nós vivamos uma vida piedosa, por mais que nós nos dediquemos a Deus, nós ainda temos contas para pagar, não é verdade? Nós ainda temos família, nós ainda temos trabalho, muitos de nós ainda têm escola, frequentam a escola. Como nós devemos lidar com todas essas coisas? E em suma, eu vou detalhar, mas em suma, o ensino de Jesus é que nós devemos lidar com esse mundo sem que nos tornemos mundanos. Nós vivemos neste mundo, nós temos de lidar com as coisas deste mundo, contas a pagar, família para cuidar, filhos para educar, todas essas coisas ainda estão debaixo das nossas responsabilidades, mas nós devemos lidar com o mundo sem que nos tornemos mundanos. Nós devemos nos lembrar que vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele, não somos dele, nós não somos dominados por este mundo, pelo mundanismo e por aquele que é o seu príncipe, o príncipe da potestade do ar. Em suma, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Nós devemos cuidar das nossas coisas aqui na terra, nós devemos desfrutar das coisas que neste mundo são lícitas, boas e corretas, mas nós não podemos ter uma mentalidade mundana, desmedidamente apegada às coisas dessa vida, às coisas deste mundo, afetos desordenados pela vida presente. Esse é o ponto de Jesus, os nossos afetos, as inclinações mais profundas e intensas. Isso é uma afeição, é um desejo intenso. Os nossos afetos mais profundos devem ser dedicados a Deus e não a este mundo. Jesus, portanto, nos fala, a partir do versículo 19 e especificamente até o versículo 24, depois do versículo 25 ele vai falar sobre o problema da ansiedade, mas até o versículo 24 o Senhor Jesus Cristo nos fala sobre os perigos de um coração dividido. Eu não sei se vocês sabem, mas a Escritura gosta de falar da vida de uma pessoa que tem uma fé deficiente em termos de um coração dividido, ou de um ânimo dobre. Vocês se lembram dessa expressão lá na carta de Tiago, ânimo dobre? No Antigo Testamento a expressão que é utilizada é coração, com coração e coração. Essa é a ideia de duplo coração ou de ânimo dobre. É isso que nós encontramos nas Escrituras e isso é um perigo. Uma pessoa que tem um coração dividido, que dedica parte de sua lealdade ao Senhor e que dedica outra parte aos ídolos e às coisas deste mundo. Existem muitos crentes que se dizem servos de Deus, mas a sua lealdade é dividida. E eu posso resumir os ídolos naqueles bens que o Senhor Deus nos concede, mas que em muitos casos se tornam ídolos dos crentes,
que são citados no hino Castelo Forte, quando Lutero diz: se temos de perder família, bens, prazer. Essas coisas podem se tornar ídolos do nosso coração, e às vezes nós dividimos a nossa lealdade entre Deus e estes ídolos que resumem quase todos: família, bens e prazer. O Senhor Jesus Cristo, para nos exortar e para nos instar contra o perigo do coração dividido, o perigo de uma mentalidade mundana que se dedica a Deus, mas também se dedica às coisas deste mundo, para nos advertir contra isso, Jesus apresenta 3 ilustrações. A primeira delas, que foi a que nós lemos, do versículo 19 ao versículo 21, os tesouros celestiais e os tesouros terrenos. Eu vou falar mais dessa ilustração. A segunda ilustração, nos versículos 22 e 23, quando Jesus fala dos olhos bons e dos olhos maus. Aqui nós podemos resumir, talvez numa outra ocasião eu pregue nesse texto para os irmãos, mas a figura aqui ainda é de lealdade. Sabe quando o marido diz para a sua esposa, ou quando a esposa diz para o seu marido: eu tenho olhos apenas para você? O que ele está dizendo com isso, ou o que ela está dizendo com isso? Que a sua lealdade não é dividida. Quando o Senhor Jesus Cristo fala de olhos bons e de olhos maus, Ele está dizendo que os crentes devem ser crentes com olhos bons, voltados apenas para o Senhor. O perigo de um coração dividido. E por fim, no versículo 24, Jesus conta uma terceira ilustração, que é uma ilustração que leva em consideração a figura da escravidão. Todos nós somos escravos. Ou nós somos escravos, servos do Senhor, ou nós seremos escravos às coisas deste mundo, que o Senhor Jesus Cristo resume em mamon, nas riquezas, no ídolo do dinheiro. Mas, como eu disse, o meu foco será na primeira ilustração. E Jesus Cristo fala nessa primeira ilustração, do versículo 19 até o versículo 21, dos tesouros celestiais e dos tesouros terrenos. Mais do que isso, Jesus nos fala sobre o perigo de um apego desmedido ou de afetos desordenados por as coisas deste mundo em detrimento das coisas espirituais celestiais. É isso que Jesus nos adverte. Tomem cuidado, porque vocês podem ter afetos desordenados pelos tesouros deste mundo em detrimento dos tesouros celestiais. O que o Senhor Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos dá uma ordem. A ordem de Jesus, na primeira parte do versículo 19 e na primeira parte do versículo 20, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ele dá uma ordem primeiro de uma perspectiva negativa, depois de uma perspectiva positiva. Vejam a primeira frase do versículo 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É um imperativo negativo. Não acumuleis tesouros sobre a terra. E no versículo 20: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A ordem de Jesus, portanto, tem esses 2 aspectos. Primeiro, ele começa dizendo o que nós não devemos fazer. Depois, o Senhor Jesus Cristo nos ensina o que nós devemos fazer. Mas comecemos com este primeiro imperativo negativo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Para que nós entendamos essa ordem do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos entender o que significa a expressão tesouros na terra. Tesouros na terra. Talvez você já tenha passado por isso. Quando você ouve essa expressão, tesouros na terra, pela primeira vez, em que tipo de pessoa você pensa? Você pensa numa pessoa que está preocupada em ganhar o quê? Dinheiro, em ter muitas posses, muitos bens. Ou seja, a maioria das pessoas que lê essa passagem limita as palavras de Jesus ao aspecto financeiro. Como se Jesus estivesse apenas proibindo o acúmulo de riquezas materiais aqui na terra, ou um apego desmedido. Jesus não proíbe que nós acumulemos benefícios. Jesus proíbe um afeto desmedido, desenfreado. Mas vejam, essa definição é por demais restrita. Quando Jesus diz que nós não devemos acumular tesouro sobre a terra, Jesus está falando de qualquer coisa que possua, que não seja Deus,
e que possua valor supremo para nós. Talvez você não seja uma pessoa tão preocupada com ganhar dinheiro, embora, pelo menos na região nossa, lá no norte de Minas, os irmãos estão aqui mais na parte central, já mais perto da capital, mas o povo do norte de Minas e da minha região na Bahia é muito dinheirista, Talvez você não seja uma pessoa tão dinheirista, mas talvez você tenha algumas coisas a que você dedica o seu maior afeto, aquilo que você ama acima de qualquer outra coisa. Talvez você tenha algo a que você coloca todo o significado da sua vida. Pode ser um grau acadêmico. Não tem pessoas que vivem apenas para alcançar honras acadêmicas, para ter para ser uma pessoa reconhecida no meio de pessoas eruditas, no meio de pessoas estudadas. Pode ser um grau acadêmico, pode ser a sua família, os seus filhos, pode ser alguma coisa desta vida, não importa, qualquer coisa que você aprecia de maneira desmedida, acima do próprio Deus, aquilo que você valoriza acima de tudo mais. O grande expositor do século passado, Martin Lloyd Jones, afirmou que pode ser o marido, mulher, filhos, pode ser um dom que, se calculado quanto ao seu valor monetário, bem pouco represente. Talvez o seu tesouro seja aquela habilidade que você possui. Você é hábil em fazer alguma coisa e você se orgulha demais disso, e se você perder isso, para você sua vida acabou. Não é assim que muitas pessoas se sentem? Às vezes você observa algum esportista e aí ele sofre alguma lesão grave que o retira do esporte e ele cai em depressão. Por quê? Porque para ele a vida acabou. Por qual razão? Ele entrou em depressão e ele ficou daquele jeito? Porque ele fazia de sua carreira esportiva o seu maior valor, o seu tesouro. Então qualquer coisa a que você atribua valor acima de tudo mais, e sobre o que você fundamente o sentido de sua vida, é o seu tesouro. Pode ser dinheiro, mas pode ser muito mais. Qualquer outra coisa, um familiar, marido, mulher, filhos, um dom, alguma honra neste mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está combatendo o mundanismo, o amor desmedido, o afeto desordenado pelas coisas boas deste mundo, o desejo descontrolado pelos bens que esta vida pode nos oferecer. Jesus está nos ensinando, portanto, a não enxergar a vida como os incrédulos. Nós não podemos enxergar a vida como os incrédulos enxergam. Aquelas pessoas que não fazem parte do povo de Deus, cujos bens desta vida, mesmo os bens lícitos, se tornam os seus tesouros, seus ídolos, seus deuses. Nós não devemos enxergar a vida dessa maneira. Quando nós fazemos isso, nós estamos acumulando tesouros sobre a terra, e este é um grave problema que nós podemos cometer. Mas vejam que Jesus segue dizendo. Jesus, além de dizer que nós não devemos ajuntar, ou que nós devemos parar de ajuntar tesouros sobre a terra, Jesus faz uma afirmação positiva: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração quando explicamos essas palavras, e vejam, nós precisamos dessa explicação porque nossa tendência é legalista. O nosso coração acredita que nós podemos comprar o favor divino. A menos que o Senhor nos abra o entendimento por obra do Espírito Santo, nós caímos nessa ilusão maligna de que por nossas próprias obras nós podemos comprar a nossa salvação, o favor de Deus. A Bíblia nunca ensina a salvação pelas obras. A Bíblia deixa muito claro que a salvação é pela graça. Todo o Novo Testamento especialmente nos ensina isso. A salvação é uma obra da graça de Deus e não uma obra humana. O apóstolo Paulo resume esse ensino em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, texto que nós conhecemos muito bem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
a fé pela qual nós nos apropriamos da salvação e a graça que é o fundamento da nossa salvação, isso não vem de nós, é um dom de Deus. No dia em que o Senhor Jesus Cristo se manifestar e a igreja adornada, perfeita, sem mácula e sem ruga for manifesta com Ele, ninguém vai dizer: que igreja bela, que igreja maravilhosa. A igreja será um testemunho da glória daquele que a adornou. Há uma ilustração que eu gosto muito, que é quando um reitor de uma universidade inglesa estava se aposentando, fizeram uma homenagem para ele. E na homenagem pintaram um quadro, e um quadro muito bonito dele mesmo, um quadro daquele reitor. E em sua fala ele proferiu as seguintes palavras: no futuro, quando olharem para esse quadro, não vão perguntar quem é essa pessoa, mas vão perguntar quem pintou esse quadro. A salvação, irmãos, não é um tributo à glória de nenhum ser humano. A salvação é um tributo à glória do Deus Todo-Poderoso, não é de obras para que ninguém se glorie. Então eu quero deixar absolutamente claro para os irmãos, de que a salvação não é por obras. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, que é aquele por meio de quem os profetas e os apóstolos falaram, porque o Espírito que estava nos profetas e nos apóstolos é o Espírito de Cristo, o Senhor Jesus não está contrariando o seu próprio Espírito, ensinando neste texto salvação pelas obras. Pelo contrário, Jesus está nos dizendo que o Senhor Deus graciosamente concede recompensas aos seus servos que lhe obedecem e que encontram em Deus o seu tesouro. Há uma declaração de nossa confissão de fé no capítulo 7º, que é o capítulo do pacto, que diz assim, é basicamente o seguinte: ele fala que há uma distância, a nossa confissão diz que há uma distância intransponível entre o Senhor Deus e entre as criaturas. Deus é criador, nós somos criatura, e como criador, Deus poderia simplesmente dizer: faça, e nós teríamos o dever de obedecer. Mas o Senhor Deus graciosamente nos deu ordens e nos prometeu graciosamente. Isso é um ponto importante. A distância entre nós e Deus é tão grande que Ele poderia simplesmente dizer: faça. Mas Deus voluntariamente condescendeu conosco, fazendo conosco um pacto, dizendo: faça, e quando você fizer, você vai viver. Ou nas palavras de Moisés: faze isto e viverás. Deus poderia simplesmente dizer: faze isto, mas graciosamente Deus acrescentou: e viverás por meio delas. Então, por meio disso, notem, portanto, que as recompensas que o Senhor Deus concede para os seus servos são recompensas graciosas. São graciosas recompensas pactuais. Enquanto nós vivemos aqui na terra, andamos como peregrinos e forasteiros, nós nos lembramos que nós não somos deste mundo, que nossa pátria é celestial, e graciosamente Deus recompensa quem pensa dessa maneira. Quem tem essa mentalidade de que não são as coisas desta vida as coisas mais importantes, mas os tesouros celestiais que o Senhor Deus prometeu, a essas pessoas o Senhor Deus concede grande galardão. Nós lemos na Bíblia sobre muitas pessoas que caminhavam com essa mentalidade, especialmente no livro, na carta aos Hebreus. Eu li uma porção falando de Moisés, e notem, por que Moisés abandonou os tesouros deste mundo, conforme o texto que nós lemos. E vejam, irmãos, Moisés foi criado num palácio, no palácio do governante mais poderoso daquela época, no palácio de Faraó. Moisés era tratado como um príncipe. Tem até um filme, uma animação, que se chama O Príncipe do Egito, não é verdade? Moisés era um príncipe egípcio, um homem criado na cultura mais elevada de sua época, no império mais poderoso de sua época. E Moisés larga tudo isso, para sofrer vergonha, opróbrio com o povo de Deus. Por qual razão Moisés fez isso? A palavra de Deus nos ensina. Moisés abandonou as riquezas, os prazeres transitórios do pecado e os tesouros deste mundo, porque contemplava galardão.
Moisés contemplava um galardão superior. E vejam, irmãos, que esse galardão não era Canaã, porque se fosse Canaã, Moisés teria perdido tempo, não é verdade? Porque ele não entrou na terra prometida. Ele só contemplou a terra do alto do Monte Nebo. Ele não entrou na terra prometida. O que Moisés contemplava? Os tesouros celestiais que o Senhor tem guardado para os seus servos. Moisés entendeu isso muito bem. E outros muitos servos de Deus entenderam a mesma coisa. Nós lemos a respeito de Isaac e de Jacó, que foram herdeiros com Abraão da mesma promessa, e eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O que eles esperavam? Eles esperavam novos céus e nova terra. Todos estes, diz o autor aos Hebreus, Abraão, Isaac e Jacó, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E depois ele diz no versículo 16 de Hebreus 11, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Vejam qual é a mentalidade dos crentes. A mentalidade dos crentes não é um apego desmedido às coisas deste mundo, não é uma mentalidade mundana. Nós sabemos que o Senhor Deus tem galardões, tem bênçãos espirituais em Cristo, e galardões que nenhum bem deste mundo pode se comparar com eles. Nada pode se comparar com isso. O que são os prazeres transitórios do pecado? Alguns anos de prazeres. Deus tem nos prometido delícias perpetuamente, como Ele nos ensina no Salmo 16. Deus, à direita de Deus, onde está assentado o nosso Senhor Jesus Cristo, há delícias perpetuamente. O que são as coisas desta vida? O que são os tesouros deste mundo? Nada comparados àquilo que Deus prometeu ao seu povo. Por isso Jesus nos ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Essas são as ordens de Jesus, ordens que foram dadas de maneira positiva, aliás, de maneira negativa e de maneira positiva. Mas nós encontramos um segundo elemento no texto. O Senhor Jesus apresenta os motivos. Vejam como o nosso Senhor Jesus é clemente e gracioso. Vejam como o Senhor Jesus Cristo é um sumo sacerdote fiel e compassivo. Jesus poderia simplesmente dar a ordem, não é verdade? Porque Ele tem poder para mandar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas Jesus, além de dar uma ordem, nos forneceu razões. Meus irmãos, essa não é uma ordem fácil, eu reconheço. Não é fácil desenvolver uma mentalidade de que as coisas desta vida não são as coisas mais importantes, de que nós não devemos amá-las mais do que nós amamos a Deus. Não é fácil se submeter à ordem do Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo nos forneceu motivos. Ele foi bondoso conosco. Em sua clemência, Jesus nos explicou: por que vocês não devem acumular tesouros na terra, mas devem acumular tesouros nos céus? Ele explica: porque se nós acumularmos tesouros na terra, o que vai acontecer? Neste lugar, a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas e no que diz respeito aos tesouros celestiais? Esses tesouros, traça e ferrugem não corroem, e neste lugar os ladrões não escavam e nem roubam. O que Jesus está nos ensinando? Por que nós devemos privilegiar tesouros celestiais? Jesus nos explica. Jesus, na verdade, nos mostra que os tesouros terrenos são frágeis e transitórios. Qualquer coisa que nós possuímos aqui são frágeis e transitórias. Não há solidez e perenidade nas coisas desta vida. Só há solidez e perenidade nas coisas celestiais. Parem para pensar nos tesouros terrenos. Eu não sei, irmãos, às vezes as pessoas são tolas.
elas acham que porque algum tesouro que elas possuem aqui na terra, que isso vai lhes conceder segurança, que isso vai lhes conceder uma vida tranquila, mas nada disso é verdadeiro. Nada disso é verdadeiro. Os tesouros da terra passam muito rápido, são frágeis, transitórios, efêmeros. Pensem nas riquezas. Uma pessoa pode ser muito rico hoje e amanhã fazer um investimento errado e se arrebentar, não é verdade? Os que viveram mais, os que são mais maduros devem se lembrar que no período do governo Collor, quem tinha dinheiro na poupança, os ativos foram todos congelados da noite para o dia. Estava lá o seu dinheiro e você não podia usar no dia seguinte. Você pode comprar um carro com airbag. Engraçado, eu sofri um acidente com o reverendo Gustavo esses dias e o airbag só abriu quando o carro parou. Pensa bem, se fosse depender daquilo, você gasta dinheiro, compra um carro melhor, com segurança. Não vou comprar porque se eu bater não vai acontecer nada comigo. Meus irmãos, as coisas desta vida são transitórias. Famílias, vejam bem, eu não desejo isso para ninguém, mas se você coloca a sua confiança e se você estabelece como fundamento e segurança de sua vida um familiar, meus irmãos, nossa vida é tão frágil. Nós podemos estar, e mais uma vez, isso não é mau agouro, tá certo? Isso não é mau agouro, não. Eu não tenho boca de agorento, não. Mas a gente pode estar andando na calçada e um homem bêbado no domingo pode perder o controle do carro, nos atropelar e nos matar, não é verdade? Isso não pode acontecer? Calvino tem uma passagem nas Institutas que eu gosto bastante. Ele fala sobre a fragilidade da vida. E na época de Calvino era andar a cavalo. Ele fala, a gente pode estar andando a cavalo, o cavalo tropeçar, a gente cair do cavalo de cabeça, quebrar o pescoço e morrer. A gente pode estar andando debaixo de uma marquise, uma telha ou um pedaço, sei lá, cai, bate na cabeça da gente, a gente morre. Meus irmãos, a nossa vida é tão frágil. E se nós colocarmos a nossa confiança nas coisas deste mundo, nós somos pessoas tolas. Tudo isso passa muito rapidamente. Acaba. Status pessoal, isso se desfaz. Isso se desfaz rapidamente. Honra, tudo isso é passageiro. Mais do que isso, o pessoal fala que existem algumas certezas na vida, né? É que nós pagaremos impostos e que nós vamos morrer, não é verdade? Meus irmãos, nós vamos morrer, a não ser aqueles que estiverem vivos no dia do retorno de Cristo. A nossa vida vai acabar aqui na terra, nós vamos morrer, e os nossos tesouros terrenos perecerão ou ficarão para outros, que nós não sabemos se são sábios. Não é isso que diz o autor de Eclesiastes? Por que você vai ficar preocupado em guardar tesouros aqui na terra? Você morre e deixa para alguém que você nem sabe se é sábio. Talvez ele vai destruir tudo rapidinho. Não é assim que acontece com muita gente? Eles trabalham para ficar ricos, morrem, os filhos entram numa briga terrível, e em uma década eles destroem tudo que os seus pais deixaram. Meus irmãos, os tesouros deste mundo, os tesouros terrenos são frágeis, e ainda que bem guardados, os ladrões podem roubar. Mas os tesouros celestiais, estes não podem ser corroídos ou roubados. Eles são perenes e completamente seguros. Ninguém pode destruí-los, nem mesmo a morte. Por que eu li o texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 3? Porque os crentes que morrem, as suas obras os acompanham. Aqueles que morrem no Senhor, as suas obras os acompanham. É o texto de Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Tudo vai ficar, nossos familiares, os nossos bens, mas algo vai nos acompanhar, as nossas obras, e Deus é fiel para recompensar aqueles que viveram em fidelidade e devoção ao Senhor. Os tesouros celestiais não podem ser destruídos, são perenes, a ferrugem não corrói, e eles não podem ser roubados e destruídos sequer pela morte. A conclusão do Senhor Jesus Cristo é muito apropriada. Jesus termina falando as seguintes palavras: onde está o teu tesouro, no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabem por que esse assunto é tão importante? O assunto dos tesouros celestiais e dos tesouros terrenos,
porque eles revelam uma coisa fundamental: quem nós somos de fato. Quem nós somos de fato? Os nossos tesouros revelam o nosso coração. Se você faz do seu tesouro alguma coisa desta vida, um familiar, um filho, marido, esposa, os bens, dinheiro, trabalho, honra pessoal, se isso é o seu tesouro, se alguma dessas coisas é o seu tesouro, lembre-se, o seu coração não pertence ao Senhor. Isso revela que o seu coração não é de Deus. Mas se você, mesmo desfrutando das coisas desta vida, e nós podemos desfrutar delas, o Senhor Deus nos concedeu esta graça, nós podemos desfrutar dos nossos bens, nós podemos nos alegrar com a nossa família, com a esposa, com o marido, com os filhos, não há nenhum problema nessas coisas, mas essas coisas estão todas debaixo de um amor maior, que é o nosso amor por Deus. Se nós vivemos assim, se o nosso maior tesouro, se o nosso maior amor é dedicado a Deus, então isso revela que o nosso coração pertence ao Senhor. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O nosso coração pertence a Deus ou o nosso coração pertence a este mundo? Eu gostaria de encerrar exatamente instando os irmãos a fazerem um autoexame. Nós não somos instigados hoje em dia, infelizmente, a investigar a nossa vida para saber se nós estamos de fato na fé. Essa é uma pergunta que você precisa fazer e responder com sinceridade. Onde está o seu coração? O seu coração está nas coisas desta vida, deste mundo, ou o seu coração pertence ao Senhor? Essa é uma questão fundamental. Essa é uma questão fundamental, não é uma questão de pouca importância. Às vezes, a maneira como nós lidamos com as coisas desta vida, às vezes nós lidamos com isso como se fosse sem importância, como se não tivesse, como se não revelasse absolutamente nada. Mas isso revela onde está o nosso coração. Onde está o seu coração? Com o que você mais se preocupa? Com glórias terrenas, graus acadêmicos, trabalho, riquezas, posses, família? Ou você tem como seu maior tesouro o Senhor? Porque além de Deus nós não possuímos nenhum outro bem. Por isso que eu li o Salmo 16, porque ele nos ensina essa verdade: além de ti outro bem eu não possuo. Deus é o seu maior tesouro? O Senhor é o tesouro do seu coração? Ou o seu coração está em alguma coisa desta vida? Há um missionário muito conhecido chamado Jim Elliot. Ele e os seus e outros amigos foram pregar o Evangelho. Com essa história eu termino. Ele e os seus amigos foram pregar o Evangelho, se não me engano, no Equador. Talvez eu possa errar o país, mas eu acho que no Equador. E quando eles chegaram lá, eles foram de avião e entraram em contato com uma das etnias ali daquele local, e eles foram enganados por aquela etnia e foram assassinados. E uma das frases mais conhecidas do Jim Elliot, o mais conhecido daqueles missionários, e a esposa dele depois escreveu um livro falando dessa história, acho que se chama Nos Portais da Eternidade, né? uma coisa dessa, é um livro da Edições Vida Nova. Mas uma das frases mais conhecidas do Jim Elliot é a seguinte, eu abro aspas para ele: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eu vou repetir, essa frase resume o ensino de Jesus. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: os tesouros dessa vida nós não podemos retê-los, eles serão tirados de nós, uma hora ou outra eles serão tirados de nós. E não é tolo quem abre mão desses tesouros que não podem ser retidos para ganhar tesouros que não podem ser perdidos. Ninguém pode nos tomar. Se nós tivermos uma vida de riquezas aqui na terra, ou se nós tivermos uma vida de pobreza, se nós vivermos em condições tranquilas, como nós vivemos aqui no Brasil, ou se nós vivermos em condições de perseguição, como muitos irmãos nossos em países islâmicos e comunistas, não importa onde nós estivermos, em bonança ou em escassez, os tesouros celestiais ninguém pode nos tomar. Ninguém pode nos tomar. Por isso não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O desejo do meu coração
é que o meu coração esteja nas coisas celestiais, e também o meu desejo é que o coração dos irmãos também esteja nos tesouros celestiais, porque esses tesouros a traça e a ferrugem não corroem, e o ladrão não pode escavar e nem roubar. São imperecíveis e estão muito bem seguros pelo próprio Senhor. Como diz o apóstolo Pedro, a herança que o Senhor Deus tem para o seu povo está guardada nos céus. Enquanto Deus nos guarda aqui na terra, a nossa herança está muito bem guardada nos céus. Ninguém pode nos tomar a herança que não murcha, que não perece e que é eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um coração que se apegue aos tesouros celestiais. Meus irmãos, agora nós vamos passar para a ceia do Senhor.